Que a graça de Deus Pai, a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a companhia do Espírito Santo esteja conosco. Amém? Então, depois de tudo, depois de toda a insistência, o coração duro de Faraó em não querer liberar o povo, os filhos de Israel, né, do Egito, da escravidão, então Deus cumpre com a promessa que ele tinha feito e a última ameaça que ele tinha prometido e a última coisa que faz, então, é a morte dos primogênitos, onde Israel, os filhos de Israel ungem as portas com sangue dos cordeiros e o anjo da morte livra os filhos de Israel e existe um grande clamor no Egito porque não há casas que não tenham um morto. Imaginem a situação. E ali Faraó se dobra e libera o povo do Egito, a princípio para adorar a Deus no deserto. Se eles iriam se afastar pelo deserto para adorar a Deus. Essa era a primeira ideia de Moisés. Quando ele trouxe a solicitação para Faraó, essa era a primeira petição de Moisés. Liberasse o povo para que eles adorassem o Deus deles, o Deus de Israel. Aquele dia saem 600 mil homens a pé, fora as crianças, fora as mulheres. 430 anos se encerram então. Israel, os filhos de Israel ficam presos, escravos, trabalhando com trabalho escravo, forçado no Egito, um sofrimento, por 430 anos. Daí Deus guia então eles pelo deserto, Faraó se arrepende. Quando ele se deu conta, o que nós fizemos? Deixamos o povo ir. E o povo está indo pelo deserto, Deus está guiando o povo pelo deserto. Deus faz com que o povo, depois de ter seguido um caminho, retroceda e vão para o lado do Mar Vermelho. Isso faz com que Faraó entenda que eles estão perdidos e aí fica mais afoito ainda. Aí ele vem com tudo, né? Vamos dizer assim, para matar. Aí ele quer matar o povo de Israel. 600 carros de Faraó, mais os cavalarianos, mais todo o exército, vem com a força, toda a força. Os filhos de Israel acampados vêm quando o Faraó se aproxima e cobram a primeira. Eles começam, ao longo dessa caminhada no deserto, há muita murmuração, muita reclamação do povo de Israel. E eles direcionam essas reclamações, essa murmuração, para Moisés. Mas o que eles não entendem é que essa reclamação, essa murmuração, eles não estão trazendo para Moisés, eles estão levando para Deus. É de Deus, na verdade, que eles estão reclamando, porque é Deus quem está guiando, é Deus quem tirou eles do Egito. Então eles perguntam para Moisés: acaso não há sepulcro, não havia sepulcro no Egito para nos trazer para o deserto e nós morrermos aqui? E ali começa a murmuração. Deus faz uma coisa. Deus, ele retira, até ali ele tinha deixado uma nuvem na frente do povo durante o dia para fazer sombra e uma coluna de fogo à noite para clarear o caminho do povo, né? Deus tinha feito isso. E ali ele faz uma coisa, ele passa a nuvem para trás do povo. A nuvem fica entre o povo e Faraó. E a coluna de fogo também passa para trás. Então a nuvem fica escurecendo a visão dos soldados de Faraó, soldados egípcios, e a luz fica clareando os afazeres ali do povo de Israel. Então o povo de Israel tinha claridade e os egípcios escuridão, de forma que eles não conseguiam se aproximar uns dos outros. Não, o exército de Faraó não conseguia se aproximar dos filhos de Israel dessa forma. E quando eles começam a reclamar de Moisés, Moisés disse assim: cale-se e veja o livramento.
E Moisés, Deus, quando Moisés chega para Deus e fala que o povo está reclamando, Deus ordena a Moisés, dá uma ordem que mande o povo marchar. E eles vão em direção ao Mar Vermelho. E vão em direção ao Mar Vermelho e os soldados gritam: morte, peguem. Imagina o desespero. Dá para mais ou menos imaginar o tamanho da situação. Claro que nem de longe, né? Mas a gente já imagina o desespero do povo de Israel com as mulheres, as crianças. E aí, quando eles chegam diante do Mar Vermelho, Deus diz: estende o teu cajado para o mar, Moisés. O que tu tem aí? Estende, eu tenho o cajado, então estende o teu cajado para o mar. E aquela noite, Deus fez soprar um vento oriental a noite inteira. E o mar começou a se abrir. Como eu já havia comentado, o mar ele começa a se abrir de lá para cá. E vem vindo, e vem abrindo, e o povo apavorado. E quando chega naquele ponto onde está o povo de Israel, Deus ele também toca o horror lá no arraial dos egípcios, faz com que os carros deles comecem a travar as rodas, comecem a atolar. E eles entraram no mar atrás do povo e não conseguiam perseguir o povo. E o povo continuava pé enxuto, diz na Bíblia, pés secos, atravessando o mar. E aí o mar começa a se fechar. Começa a se fechar então daqui para lá. E os egípcios, conforme Deus tinha falado, não sobra nenhum deles. Morrem todos no mar. E o mar se fecha sobre eles e o povo passa o mar a pés enxutos. Grande livramento de Deus, grande dia, grande dia. Mas o povo então começa a reclamar da comida. Primeiro eles começam a reclamar da água, porque eles andam muito tempo, se não me engano 9 dias, e quando eles chegam a Elim, quando eles chegam no deserto de Sur, eles acham água, um lugar chamado Mara, mas aí a água é amarga, eles não conseguem tomar. E Deus mostra uma árvore para Moisés, Moisés lança a árvore nas águas e as águas ficam doces. E o povo consegue beber a água. Mas antes disso, o povo murmura, reclama. E não sabem eles que estão reclamando é de Deus, não de Moisés. Sabe? É uma reclamação atrás da outra. Tudo que Deus tinha feito, tudo que Deus, com grande poder, tremendamente tinha feito, não era suficiente para eles entenderem que Deus não ia deixar eles morrer de fome, nem de sede, nem de qualquer coisa, nem de doença no deserto. Ao contrário, eles morrem depois porque Deus ordena que venha uma maldição das serpentes e uma geração inteira fica no deserto por desobediência. Quando nós ouvimos a palavra murmuração, é algo muito sério. Algo que nós devemos tirar de uma vez por todas das nossas vidas. E quando nós reclamamos do nosso pai, do nosso irmão, da nossa esposa, do nosso marido, do nosso filho, na verdade não é deles que estamos reclamando. Nós estamos reclamando daquilo que Deus está fazendo por nós. Isso é uma coisa muito séria. Mas enfim, o povo murmura por água e Deus mostra uma árvore então para Moisés. Moisés lança nas águas amargas de Mara e ali o povo consegue beber a água e se torna doce. Mais um pouco e o povo começa a reclamar de fome.
povo começa a reclamar de fome e Moisés vem na presença de Deus e só falta apedrejar-me. O povo só falta me apedrejar. E Deus diz que vai enviar maná, vai enviar pão dos céus, e de manhãzinha cai um orvalho. Esse orvalho, com o calor, ele começa a se evaporar, e no lugar do orvalho fica uma espécie de camada seca, tipo um floco, e doce com sabor de mel. E o povo começa a se alimentar do maná. E à tardinha, no cair da tarde, caem codornizes. Deus faz com que caia um bando muito grande de codornizes. Diz a palavra que fica alto do chão. Alguns centímetros do chão de tanta codorniz. E ali existe uma ordem para o maná. Que eles peguem somente o que eles precisarem para eles se alimentar no dia. Não pegar mais do que precisariam. E lá na sexta-feira, em função do sábado, eles pegariam dose dupla. Quando eles desobedeceram ao longo dos dias, na quantidade individual para cada dia, o que eles pegavam a mais apodrecia. Mas na sexta-feira, quando eles pegavam o dobro, porque no sábado não caía o maná, essa quantidade dupla que eles pegavam não apodrecia. Então Deus tinha controle de tudo. Tanto é que Deus pede para Moisés separar um gomer, que é uma medida de maná, e esse gomer de maná, onde está a arca hoje está o maná, porque pelo que dizem, dentro da arca, pelo que está escrito na Bíblia, dentro da arca está o bordão de Arão, que floresceu, as pedras da lei e o maná. Então esse maná, até hoje, ele não apodreceu, até hoje ele se mantém. E o povo nas codornizes, quando eles veem a comida, eles saem como desesperados, como os esfomeados. E os primeiros que chegam nas codornizes, Deus envia uma maldição. E eles morrem. Os primeiros. Então o povo era um povo realmente de dura serviço. Um povo que estava caminhando para uma terra prometida, uma terra que tinha leite e mel, conforme Deus tinha prometido para eles. E acontecem muitas coisas no deserto, muitas coisas. Dali, das águas amargas de Mara, eles partem para um lugar chamado Sim, e ali tem 12 fontes e 70 palmeiras. Ali eles acampam, tipo um aras no deserto, né? Tipo um paraíso no deserto, ficam ali por um tempo. E dali Moisés conversa com eles, diz que não é contra eles, né? Quem somos nós? Vocês estão reclamando de nós, de mim, do Arão, dos anciões. Mas quem somos nós? Na verdade, vocês estão reclamando de Deus. E Moisés avisa, conversa com o povo. E quando o povo sai dali, reclama de novo da falta de água. E Deus aponta uma rocha para Moisés. Moisés, tu pega o teu cajado, toca na rocha, fere a rocha. E Moisés, irado, ele bate 2 vezes na rocha. Então ali Moisés, ele desobedece uma ordem de Deus. E ali Deus fala para Moisés que Moisés iria ver de longe a terra prometida, mas não entraria na terra prometida em função desse exagero de Moisés, porque a rocha era Cristo. A rocha era simbolizada por Cristo.
E aí o povo então tem a água da rocha. Depois vem os amalequitas, que é um povo que não vivia em guerra. Um povo, na verdade, que é originado do Saul, que é irmão de Israel. Eles viviam em guerra com Israel. Moisés chama Josué. Josué separa alguns homens e vem guerrear com os amalequitas. E Moisés diz para ele: estarei em cima do monte com o meu cajado. E enquanto Moisés levantava o cajado, mantinha o cajado com os braços levantados para cima, Josué vencia. E quando os braços pesados de Moisés começavam a descer o cajado, Josué perdia. Os amalequitas venciam a batalha. E Arão e Hur então sobem um monte e seguram os braços de Moisés. E assim, com o cajado se mantendo em cima nos braços de Moisés, Deus dá a vitória para Josué sobre os amalequitas. E aí vem o momento que Jetro, sogro de Moisés, traz os filhos de Moisés, traz a esposa de Moisés, e ali ele vê tudo que Deus estava fazendo com Moisés. Moisés estava tentando julgar o povo, então toda a dificuldade, toda a discussão, todas as decisões que tinham entre o povo, naqueles milhares de homens, né, de famílias e crianças, tudo era Moisés que tinha que julgar. E aí então vem a ideia, né, do sogro, que seria Jetro, sogro de Moisés, de levantar homens que fossem chefes de 1000, homens que fossem chefes de 100, homens que fossem chefes de 50 e homens que fossem chefes de 10. E aí, o julgamento das pequenas causas, esses chefes julgavam, e somente quando eles não tinham mesmo como julgar, então eles procurariam Moisés. E aí organiza-se ali aquela multidão e Moisés, o sogro de Moisés, consegue ajudar ele dessa forma. E dali eles vão para as margens ali dos limites do Monte Sinai. Deus pede para que Moisés prepare o povo por 2 dias, se purifiquem, lavem as suas vestes, que no terceiro dia Deus desceria ao Monte Sinai e somente Moisés subiria. O povo não poderia tocar nem chegar perto dos limites do monte. E Moisés fala com o povo e assim é feito. O povo se purifica, se santifica, lava suas vestes. E no terceiro dia Moisés e os anciões vão até um ponto, fica lá com o povo e aí Moisés sobe sozinho e Deus fala com Moisés. E ali Deus dá os 10 mandamentos, mas ainda não é as pedras, né? Ainda Deus não escreve nas pedras, Deus dá os 10 mandamentos, dá alguns estatutos, que são 10 leis. E quando Deus desce, existe um clamor muito grande, uma trombeta que toca cada vez mais alto, trovões, relâmpagos, e o povo estremece com a presença de Deus. Então Moisés desce, fala o que Deus tinha colocado, os mandamentos, os estatutos, e o povo diz: fale Moisés e nós obedeceremos, mas não fale Deus para que não morramos. E dessa forma então, mais um episódio que Moisés traz as leis, traz os estatutos, traz os mandamentos para o povo. E dali para frente teremos mais um momento ainda que Moisés sobe novamente ao monte. Agora ele fica 40 dias no monte. E nesses 40 dias que Moisés fica no monte, Deus escreve com o próprio dedo dele as leis na pedra. E quando Moisés desce, Deus já avisa ele
o povo já fez um bezerro de ouro e já está adorando esse bezerro de ouro como o Deus que tirou eles do Egito. Porque eles entendiam que Moisés não ia aparecer mais, estava demorando muito no monte. E mais uma vez, Deus se entristece com o povo. Mas isso nós vamos ver no próximo vídeo. Eu espero que a gente possa entender com essa história de Moisés que Moisés era um homem manso, Moisés era um homem sábio, Moisés amava o povo. Várias vezes, Moisés defendeu o povo diante de Deus, para que Deus não exterminasse o povo, várias vezes. E o povo se voltava contra Moisés, achando que era contra Moisés que estavam se levantando, que estavam murmurando, mas era contra Deus. Então, muitas vezes nós não entendemos a dificuldade que é da gente unir as pessoas, trazer a palavra de Deus para as pessoas. As pessoas não querem saber. E líderes que se levantam, que Deus levanta para nos abençoar. E muitas vezes nós reclamamos desses líderes. Por isso que eu digo, esses vídeos que eu estou fazendo, contando as histórias dos homens, dos patriarcas, dos heróis da fé, é para que você se estimule a ler. É para estimular você a ler a Bíblia. A Bíblia nos ensina muito. Existem muitos detalhes ricos e ocultos na Bíblia. E Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E a história do Novo Testamento, ela vai ligar diretamente a Cristo, lá na frente. Então eu peço a Deus que vocês fiquem na paz, peço a Deus que estenda sobre a vida de vocês a paz dele, toda a provisão, que não falte nada à mesa, que não falte trabalho, que não falte saúde. Em nome do nosso Senhor Jesus, e eu me despeço aqui. No próximo vídeo vamos ver se a gente conclui a história de Moisés. Amém? Bom descanso a todos e uma boa noite.